Pastor Rick, o pastor Zinaldo fez uma introdução perfeita, mas assim, o que significa a oração por ser considerada um meio de graça? E mais, como a oração pode fortalecer a relação de Deus com a vida cristã, com a nossa vida cristã? Como que isso possa ter fortalecido através desse meio da graça? A oração, em primeiro lugar, ela deve ser entendida como uma ordenança. No entanto, ela não é uma ordenança dissociada de benefícios. Deus não é um Deus caprichoso que utiliza da oração para que nós vivamos uma vida ascética ou asceta, sem prazer nenhum. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que Jesus, mesmo sendo Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, lançou mão da ordenança da oração para ter comunhão com Deus. E o seu prazer estava em ter comunhão com Deus. Então, a ordenança e o meio de graça da oração, ela foi ordenada por Deus como uma atitude instrumental da graça. O que quer dizer isso? São atitudes que Deus ordena para que os crentes em Jesus possam o quê? Participar dos benefícios da redenção que eles têm em Cristo. Então, nesse cenário, nós lançamos mão da oração como uma ferramenta de edificação pessoal e também uma ferramenta instrumental. Por quê? Porque Deus, ele, como sendo soberano, não apenas ordena os fins, mas ele ordena também os meios através dos quais aqueles fins serão alcançados. E um desses meios instrumentais é a oração. Então, existem, a partir de uma abordagem mais carismática dessa questão, tem uma frase que eu gosto muito, que é que Deus não faz nada senão em resposta à oração. Mas não é porque Deus está preso na minha vontade, mas é porque Deus, em sua soberania, ele ordenou que coisas vão acontecer através da oração do seu povo. Agora, vamos voltar para a questão da comunhão com Deus. Sim. Deus, ele, nesse sentido, ele é acessado através da oração. Por quê? Porque o véu se rasgou de alto a baixo, nós não precisamos de mediadores puramente humanos, e agora nós podemos chegar, e aí o pastor Zenaldo falou de uma coisa muito interessante, que a gente poderia explorar depois, que é a questão trinitária da oração. Sim. Em que, eu até anotei isso aqui para eu não divagar, mas a oração flui ao Pai. O Joel Bick fala a respeito disso, teólogo reformado. Ele fala assim, a oração flui ao Pai através do Espírito, através do Filho, pelo Espírito. Então nós podemos desfrutar de toda a plenitude da Trindade através da oração. De tal forma que a nossa alma tem uma experiência de Deus que não tem através de outros meios de graça. Sim. Então eu diria que a oração, nesse sentido, ela é iniciadora de muita coisa e ela é aquilo que realmente faz a nossa vida cristã, em muitos aspectos, realmente valer a pena. Porque trata-se diretamente da comunhão com Deus. E Deus sempre se mostrou um ser supremo relacional, né? Sim, Lá sim. em Gênesis, exatamente, ele já ia falar com ele todos os dias, enfim. Adão conversava com Deus. Isso. Então, Adão, no estado perfeito, ele orava. Sim. Nesse sentido, né? Porque Sim, ele claro. conversava com o Senhor. Claro. E, enfim, o pastor Rick, a gente vai dar continuidade aqui nessa nossa conversa. Eu queria saber o seguinte agora, queria que o senhor desse a sua opinião sobre... Bom, eu vou entrar numa questão doutrinária agora, né? Enfim, se Deus é onisciente, ele sabe de tudo antes da gente pedir. Todas as palavras que saem da nossa boca, ele sabe até as vírgulas antes que a gente faça essa pontuação, mesmo errada a pontuação que a gente faça, ele já sabe. E se ele é onisciente, Deus pode mudar os seus decretos por oração? O R.C. Sproul, ele tem uma abordagem muito interessante a esse respeito, quando ele fala que a oração... Existe uma diferença entre duas perguntas. Se a oração muda as coisas, ou se a oração muda a mente de Deus. E aí a resposta é óbvia, né? Sim. Existe alguma... Se você for uma pessoa que tem 2 neurônios, existe alguma coisa mais insensata do que você acreditar que a oração muda a mente de Deus? Obviamente que não. Não. Isso é uma insensatez. Agora, a oração muda as coisas? Sim, a oração muda as coisas. Agora, não necessariamente isso quer dizer que a oração vai mudar a mente de Deus. Por quê? Porque isso volta à minha primeira fala. Na minha primeira fala eu disse que Deus, na sua soberania, ele não ordena somente os fins, mas os meios através dos quais aqueles fins serão alcançados. Sim. Então,
não é que a oração muda a mente de Deus, mas Deus, na sua soberania, ele ordena que aqueles fins eles serão alcançados por meio da oração intercessória, ou por meio da oração imprecatória, ou por meio da oração de gratidão. Então você está pedindo por santificação. E aí você... o Espírito te leva a um lugar de oração de gratidão por uma situação difícil que está acontecendo. Então, através daquela oração, daquele hábito espiritual da oração, você alcança um coração mais grato. Então, eu diria que, para responder de forma mais objetiva, a oração não muda o decreto de Deus. O decreto de Deus está estabelecido desde antes da fundação do mundo. Paulo fala em Efésios a respeito dos beneplácitos da vontade de Deus. E esses são imutáveis. Romanos 11, ele fala a respeito disso. Os decretos de Deus são irrevogáveis. Né? Então, ele fala a respeito disso. Agora... não pode mudar, não pode mudar. Mas se imutabilidade. Exatamente, de mas se o ouvinte tá perguntando assim, mas a minha oração vale de alguma coisa? Sim, vale muito. Claro. Vale muito, entendeu? Mas foi provocativo, irmão. Eu tô provocando. As pessoas, elas... Não, obviamente, eu sei. Mas veja bem, eu vou continuar com a pergunta. Posso continuar com a pergunta? Assim, Ezequias, por exemplo, ele é mal interpretado. Às vezes as pessoas pegam o exemplo de Ezequias na Bíblia, que ele pediu mais 15 anos e tal, e aí as pessoas pregam de forma errada sobre uma mudança no que Deus já tinha predeterminado. E aí eu queria que o senhor continuasse, na verdade, só para a gente contextualizar esse fato que às vezes é pregado de forma equivocada por alguns exegetas aí. Perfeitamente. Né? Enfim. Perfeitamente. Obviamente que existem desafios hermenêuticos no que diz respeito a certas passagens. Por exemplo, o arrependimento de Deus. Deus se arrepende? Sim. Mas você vai ver, se você for fazer uma séria interpretação daquele texto, aquele arrependimento que nós entendemos como arrependimento é uma profunda tristeza. Pesou no coração. É um pesado do coração. Então, é a mesma coisa. Preciosa é a morte do Senhor e seus santos. É um desafio hermenêutico. Quando, na verdade, Deus fica triste quando um justo morre. Na verdade, é uma linguagem para que as pessoas entendessem, né? É aquilo que a gente chama... Antropomorfismo. Exatamente. É pegar o termo e colocar que as pessoas sejam palatáveis para as pessoas entenderem. A mesma coisa é a pedagogia de Deus. No caso de Ezequias, ele está dizendo justamente aquilo que a gente está advogando por aqui. Que é a questão de que a oração não muda a mente de Deus, mas Deus já tinha determinado que, através daquela intercessão, a lição para mim é muito clara. Eu posso pedir para Deus por cura, por exemplo. Se uma pessoa que está em dor por causa de uma enfermidade pode se beneficiar de alguma forma dessa passagem, é justamente por entender que, se eu pedir para Deus, Ele pode me dar mais 15 anos de vida. Então eu entendo que isso não mudou o fato de que, por exemplo, a Bíblia não diz isso, tá? Mas quem garante que Ezequias, lá no final da vida dele, não tenha pedido assim, será que o senhor não pode... Me dá mais 15. Olha, ele sofreu nesses 15 anos. Exatamente. A Bíblia não diz isso, mas isso quer dizer que depois que Deus disse, olha, daqui a 15 anos você vai morrer, não existe uma oração a contrassenso que pode mudar o meu decreto agora, entendeu? Então, nesse sentido, existe uma pedagogia hermenêutica nas falas de Deus. E nós precisamos entender o contexto próprio no qual essa narrativa está inserida. Né? Sim, claro. Então, é a mesma coisa que eu falei da morte dos santos e a mesma coisa que eu falei do arrependimento de Deus. Então, nós precisamos entender que existe um contexto a partir do qual nós devemos interpretar esses textos. Sim. O aspecto que eu gostaria de enfatizar a esse respeito é justamente do que diz respeito à santificação que nós alcançamos através do meio de graça da oração. Sim. Que não alcançamos a partir de outros meios. E eu acho que essa é a principal... Os crentes modernos não oram. Assim, eu tô falando em termos gerais. Eles não oram, não dão importância para a oração. Meu pai, que foi um pastor também, ele orava muito. E ele tinha todas as certificações acadêmicas dele, mas ele nunca achou que isso fosse um substituto da oração. E eu percebo... Eu tenho 31 anos. Eu sou um jovem. Pouco mais velho do que eu, mas mais jovem. Mas eu lembro que quando eu tava começando a trilhar esse caminho de buscar o ministério e tal, meu pai falou pra mim, olha, cara, isso que as pessoas não querem saber o quanto você sabe, as pessoas querem saber o quanto você ora por elas, se importa com elas, e Deus não quer saber o quanto você sabe. Obviamente que isso é instrumental para conduzir bem o rebanho. Claro. Mas você precisa orar. E os crentes hoje em dia não oram. E você vê grandes obras na história da redenção, na história da igreja, por exemplo, foram
elas foram... A ignição desses grandes movimentos foi a oração. Por exemplo, reformadores eram um crânio. Só que eles oravam muito também. Sim, claro. Martinho Lutero, ele dizia assim, ele dizia pro Philip Melanchthon, que era o assistente dele, ele falou assim, olha, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje que eu preciso orar 1 hora a mais. Os crentes hoje dizem assim, rapaz, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje que eu vou orar 1 hora a menos. Meu irmão, é uma grande diferença. O exemplo que Jesus nos ensinou, né? Todos os momentos Jesus orava, se recolhia para orar. Nos momentos de mais, vamos dizer assim, no momento crucial da sua vinda, né? Ele parou para orar, ele pediu vigiar, eu vou orar. E aí, por diversas vezes, ele voltou e o povo dormindo e ele orando. Quer dizer, o nosso Senhor, ele orou e o povo estava dormindo, né? Quer dizer, é isso que está acontecendo hoje, né, pastor? Davi experimentou santificação através da confrontação e através da oração. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. E outra coisa, Deus sabia, o mesmo que fez a oração do Salmo 139 também. Deus sonda ele, Deus conhece ele. Só que ele diz assim, Deus, é como se Davi estivesse dizendo assim, Deus, eu sei que tu me sondas, parafraseando a música lá. Sim. Mas sonda, meu Deus. Entendeu? Eu tô te pedindo, sonda, meu Deus. Eu sei que o senhor já faz isso, mas sonda-me. Ele termina dizendo. Ele começa dizendo e termina dizendo, pedindo, fazendo esse pedido. Exatamente. Aí eu pergunto, Márcio, qual é o problema da igreja brasileira hoje? É falta de informação? Com podcast, esse podcast aqui é um exemplo disso. É pregação na internet. Hoje as nossas ovelhas, pastor Zenaldo, comparam a gente com o pregador favorito da internet delas. Sim, então, que é um risco, né? É um risco. Tremendo. Um tema para outro podcast. Outro podcast e vários outros podcasts. Mas o que eu tô querendo dizer, o problema não é a falta de informação. Muito se enfatiza, especialmente teólogos mais novos, na ortodoxia e tal, histórica, reformada e tal. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho muita dificuldade eu tenho uma barreira com teólogos que não oram, entendeu? Sim, claro. Que não tem aquela humildade da oração, aquela piedade, aquela candura, entendeu? Aquele poder de unção e santidade. Sim. Eu acho que isso é tão importante quanto. Eu me considero um calvinista e tal. Mas eu não gosto de outros teólogos calvinistas que não dão essa ênfase em oração. Eu prefiro conviver com um cara que é um arminiano, que tem uma visão diferente, até de questões não tão secundárias. Sim. Claro que desde que não comprometa aquele cerne doutrinário, mas que não tem esse negócio do óleo, né? Como diz os carismáticos da oração, entendeu? Eu gosto disso e eu acho que a gente precisa resgatar isso. E assim, foi falado já aqui na mesa, e continuo com o pastor Rick, a respeito da oração que Jesus nos ensinou, né? Isso é muito... Eu fico sempre pensando nessa relação do Pai Nosso com as vãs repetições, né? Que talvez outras igrejas, né? E os fariseus faziam muito isso, né? Emblematicamente nos templos, repetindo. E a relação da oração que Jesus nos ensinou tem que ser vivida no dia a dia, né? O Pai Nosso, as pessoas têm que ver o Pai Nosso em nós, né? Com certeza. E essa relação, ela precisa ser cotidianamente reforçada com a própria oração, né, pastor? Com certeza. A gente precisa... Eu acho assim, a questão da repetição, eu acho que a gente sempre deve encaixar no nosso tempo de oração a palavra. Eu gosto de orar a palavra. Eu acho que temos exemplos bíblicos de pessoas que oraram a palavra. Jonas, por exemplo, orou um salmo quando estava no ventre do peixe. Sim. Eu não lembro qual é o salmo. Salvo engano, tá, gente? Era o Salmo 69. Mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que era o Salmo 69. Então, ele recita os salmos. E uma vez eu vi um pastor batista falando a respeito de... Às vezes você não sabe o que orar. Sim. Manter a disciplina de oração é importante. Então, você ora o salmo, você parafraseia a Bíblia. Sim. Agora, eu acho que existem orações que não são verbais, mas que aquele gut, né? É o seu estômago, as suas entranhas que você coloca na presença de Deus. E que não tem nada a ver com repetição. Sim, claro. Entendeu? Então, claro. eu acho que a gente deve incorporar na nossa experiência de oração, primeiramente, a palavra, mas muitas vezes também a nossa entranha, que muitas vezes a gente não consegue expressar em palavras, entendeu? E aí que entra o nosso auxiliador, o Santo Espírito, que leva essas orações e as traduz diante de Deus. Eu creio isso. Eu tô nesse pensamento. Só para deixar objetivamente claro o que eu tô querendo dizer, enriqueça a sua experiência de oração. Sim. Tudo que é bíblico, e existem várias formas de você orar. Então, por exemplo, eu oro o Salmo 23.
Porque eu tenho pessoas que eu preciso do Senhor, meu pastor. Certo. Então, às vezes, quando eu tava querendo me casar, e aí, às vezes, o recurso não tá curto, entendeu? E aí eu oro assim, o Senhor, meu pastor, não me faltará. Eu falo assim, ô Deus, seja meu pastor. Eu tô parafraseando o Salmo 23. E aí eu vou orar aí eu lembro de algum parente que não é crente. Aí eu digo assim, Deus, seja o pastor de fulano também hoje. Mostra-te poderosamente pra ele de tal forma que tu seja o pastor. E só de falar isso eu já tô me emocionando, porque é uma experiência arrebatadora. Sim. E eu quero enfatizar isso. Enriqueça a experiência de oração de vocês. A gente não vai vencer sem orar. Eu tive um episódio pastoral essas últimas semanas que culminou em um vídeo que eu lancei anteontem sobre os legendários. Sim. Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Eu conheço. E eu nunca fui nos legendários e tal, mas eu fiz uma outra abordagem que é... As pessoas hoje em dia, elas querem santificação instantânea, santificação miojo. Sim. Elas querem uma experiência traumática que as eleve a um estado de santificação. Só que aí o pastor Zinaldo, ele sumariou. O processo de santificação, ele é lento, porque Deus entendeu que assim fosse. Se Deus fosse nos santificar de forma traumática, a gente ia viver um episódio tipo Davi, Natan e Batseba, em que Natan chega pra Davi e diz assim, ó, esse aqui é o tamanho do teu pecado, eu tô tomando teus peitos aí, ó. E aí isso quase destruiu Davi. Aí cai um raio na cabeça. Então, e Deus não trabalha via de regra assim conosco. Uma situação ali ou outra. Então, qual foi a minha crítica pro Legendários? Mas foi uma crítica geral para uma cultura que quer uma santificação miojo, né? Sim. Uma santificação a partir de uma experiência... E eu falei, olha, a igreja ela é estruturada. A igreja ela deve ser estruturada na palavra, sacramentos e oração. Sim. Palavra, sacramentos e oração. O que são essas três coisas? Senão meios ordinários de graça. Então as pessoas elas devem... Então, a igreja ela é estruturada, palavra, sacramento e oração. Então, beleza, palavra... geralmente são os bispos que pregam e tal. Mas esses outros são tão essenciais quanto. E todo mundo deve participar. Como nós, né? Entendeu? Então, mais que eu digo... no sentido de não participarem do ofício, não serem chamados para o ofício pastoral. Sim. Então, mas esses outros são meios ordinários. E eles são para serem vividos no contexto de igreja local, porque não foi Paulo que criou a igreja local, não foi o pastor Rick nem o pastor Zenaldo. Cristo instituiu a igreja. Sim. Então ela deve ser vivida na igreja porque Cristo instituiu e ela deve ser vivida através de meios ordinários e de forma lenta. Então, o meu pai, antes dele morrer, meu pai faleceu alguns anos atrás, ele estava orando 4 horas por dia. O meu pai era um homem de oração. Sim. Meu pai era conhecido por ser um homem de amor e esse amor, ele era gerado pela oração, porque ele era um homem de oração. Sim. Mas ele não começou orando 4 horas por dia, pastor Zenaldo. Ele começou orando 10 minutos e ao longo de 40 anos de ministério, digamos assim, que literalmente foi 40 anos de ministério dele. Então, que bênção. Ele e assim, o poder que vem disso, então meu pai era um homem de poder espiritual. Por quê? E eu quero que eu seja isso também. Por quê? Por que eu digo que era poder espiritual? Porque ele tinha poder sobre a carne, ele tinha poder sobre o diabo, ele tinha poder sobre o mundo. Mas isso estava enraizado... Através de Cristo, né? E de Cristo. Sim. E ele participava de Cristo. Os puritanos usavam essa linguagem. O Joel Bick fala disso o tempo todo. O Joel Bick é um teólogo que ele é especialista na teologia puritana. E ele fala disso, que o Joel Bick tem uma pregação, eu acho que já tem em português aí, mas tem legenda, que é tomando posse de Cristo em oração. Nós tomamos posse de Cristo em oração. Eu não sei como é que eu explico isso, pastor Zenaldo. Mas você participa das graças de Cristo, em primeiro lugar, através dos sacramentos e da oração. Perfeito. Eu não gosto de usar, eu quero ter muito cuidado com minhas palavras, mas é como se você imergisse, você mergulhasse em Cristo. Sim. E é uma experiência... acaba sendo uma experiência mística, mas não aquela mística... É uma mística real, que ela tem substância, claro. Ela tem substrato, entendeu? Sim. Às vezes até é difícil, né, você tratar uma pessoa biblicamente com esse tipo de petições, né? Exatamente. Então é importante que nós saibamos. O cara isso, diz né? assim, pastor Zenaldo, digamos que eu seja sua ovelha, né? Aí eu digo assim, pastor, eu preciso de uma experiência do Legendários. Essa é a mesma... Aí você, cara, tu não precisa disso. Pastor Rico, eu vou levar pro Legendário pra gente ter essa experiência. Tipo assim...
Mas enfim, eu quero lhe perguntar, pastor, só o pastor Rick, continuando aqui esse assunto, sobre essa visão egocêntrica, né? O senhor trabalha com jovens, muitas vezes. Eu comecei trabalhando com jovens. Pronto, e assim, o senhor também, pastor, o senhor tem o pastor Zenaldo. Sim. Essa questão dessa geração do mimimi agora, né? Que tudo se torna uma visão egocêntrica, né? E às vezes o texto bíblico fala o contrário disso, né? Sobre o contentamento mesmo. Sim. E é isso que a gente precisa falar isso nas igrejas, né? Acabar com esse triunfalismo, acabar com o evangelho. O evangelho é doce na boca, mas quando chega no estômago, ele é amargo, né? Tá lá em Apocalipse, né? Enfim, o livrinho lá, doce na boca, mas quando chega no estômago é amargo. E a gente precisa entender que essa geração está sendo influenciada pelo humanismo. Sim. Não é? Sim. E isso é importante também frisar, né? Sobre o pedir. Se está no contexto bíblico, né? O pastor Douglas Wilson, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, e eu levei isso, e eu tô levando isso pra minha vida, que é uma pregação macia gera corações duros. E uma pregação dura gera corações macios, gera corações enternecidos, né? O que acontece com a juventude hoje? E eu sei disso porque recentemente uma leva de casais jovens saíram lá da igreja. Sim. E aí nós perguntamos, um feedback, né? Rolou alguma coisa que a gente não sabe, não sei o que. Ele falou assim, não, não é o que nós estamos buscando. Isso acontece demais. O que está acontecendo? As pessoas, elas estão acostumadas com a pregação soft. Elas estão acostumadas com a pregação macia. E elas são endurecidas e elas se obstinam nos seus pecados, no seu coração. Então, o que nós precisamos pregar é que elas precisam de carne. Elas precisam do alimento espiritual. Então, de vez em quando, a gente fala uma coisa que machuca o irmão, mas não é para a destruição dele. Primeiramente, esse é um dos benefícios da pregação expositiva, por exemplo, porque você não escolhe o texto. Você vai pregando e existem verdades angulares para a vida cristã e isso acaba machucando. Então, que bom que machuca, né? Exatamente. Que bom que machuca. Porque o ensino duro gera corações enternecidos, enquanto a pregação macia gera corações obstinados nos seus pecados. Isso aqui é extraordinário. E o que a gente precisa ensinar? O que as pessoas pedem do pregador? O que as pessoas pedem de Deus? As pessoas pedem de Deus a mesma coisa que elas pedem do pregador. Eu quero mimimei, Senhor. Por que o pastor pregou contra os pecados das mulheres, por exemplo? Os pecados que são comuns às mulheres? Em submissão, ser iracundo, ou dos homens, lascívia. Então, eu falei tudo isso para dizer assim, as pessoas estão pedindo bênçãos estéticas, bênçãos... Milagres. Jesus falou, né? Vocês estão atrás de milagres. Exatamente, que são motivados por desejos que não constituem a glória de Deus. Como é que a oração do Pai Nosso começa, ouvinte? A oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sim. Ou seja, toda a moldura da oração do Pai Nosso é para a glória de Deus, gente. Sim. Pelo amor de Deus. E a gente não quer a glória de Deus, a gente não quer a glória de Deus na congregação. Então, eu não quero servir a congregação para a glória de Deus. Eu quero que o pastor me sirva. E se ele não me pregar uma pregação soft, eu vou vazar daqui. Sim. E sabe como é que se desliga da igreja? Com uma mensagem de WhatsApp. Pastor, muito obrigado pelo tempo que eu passei aqui, foi uma grande bênção. E vazou, meu amigo. Aí eu pergunto pra vocês, é uma experiência espiritual dessa? E aqui eu tô falando experiência no sentido mais bíblico da palavra, de relacionamento com o Senhor. Uma experiência de relacionamento com o Senhor. Não é genuína. Sim. Porque é mimei. Sim, entendeu? Sim. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui pra gente trabalhar então, esse tema. Só pra terminar o que eu queria dizer, elas pedem de Deus a mesma coisa que elas pedem do pastor. E não é crescimento real, entendeu? Sim, claro. Souvenir, entendeu? Muletas. Na verdade, é um placebo. Um placebo, digamos eu tava querendo essa palavra, um placebo. É um remédio que ali é... A oração é a liga, é o óleo que articula a igreja. Eu não consigo brigar com o Zenaldo depois de orar com ele. É impossível. Sim. Se eu tô com um problema com o pastor Zenaldo, e aí, digamos que a gente faz parte de uma igreja, a oração é em dupla. Inclusive, lá na igreja é. E é justamente por isso, porque é impossível você orar. É impossível brigar com o pastor Zenaldo depois de eu ter tido um tempo de oração de 15 minutos com ele. Impossível.
É isso. Eu vou trazer aqui um salmo 69, né? Que trata sobre as orações imprecatórias, né? Que nada mais é de você orar pedindo que o seu inimigo, que o seu... Enfim. Eu vou ler aqui o Salmo 69, dos versículos 22 ao 28, que diz assim a santa palavra do Senhor. Que a mesa dele se transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha, que se escureçam os olhos para que não vejam, faça-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, o teu furor ardente aos alcance. Fique deserto o teu lugar, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e cometam a dor daqueles que a castigam, a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixem participar da tua salvação. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Aqui, e a gente orar. Aqui o salmista, ele está pedindo justiça, na verdade. Ele está indignado, né? E pedindo justiça, o que acontece muito nas nossas vidas, quando a gente vê um ímpio, digamos assim, prosperar e a gente está aqui no maior, na maior dureza e tal, a gente às vezes é tentado, né? E assim... A dar uma de azar. E pastor Rick, diante de um escarnecedor, assim, o senhor como pastor, como líder de uma comunidade, é importante também fazer esse reposicionamento desse pensamento, né? Sim. O lema da reforma era sempre reformando, né? Então, o que eu acho que uma das principais coisas que eu entendo que deve ser reformada hoje nas igrejas ocidentais, por assim dizer, é a questão de nós recalibrarmos as nossas sensibilidades, porque a gente se tornou muito sensível. De certa forma, a igreja brasileira se tornou afeminada, a igreja ocidental, no que diz respeito a essas questões, no sentido de tratarmos essas questões biblicamente falando. Eu já vi alguns teólogos com os quais discordo dizerem que esse cumprimento dos salmos imprecatórios, eles foram uma questão escatológica que já foi superada, que já caducou. Eu não vejo amparo neotestamentário para embasar essa posição. Sim. Eu não vejo embasamento neotestamentário. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui. E eu prometo que não vou me delongar. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele invoca o juízo divino sobre os falsos mestres. Gálatas 1, de 8 a 9. Gálatas 5, 12 e em 2 Timóteo 4, 14. Inclusive, instando Timóteo a fazer o mesmo, né? Você tem os mártires em Apocalipse clamando por justiça e ecoando também os salmos imprecatórios. Você vê Pedro no Salmo... Pedro citando o Salmo 69. Que foi exatamente isso que você falou, a Judas, mostrando a relevância desses salmos na Nova Aliança. E o próprio Jesus citando o Salmo 35, que ele fala, não permita que eles zombem de mim e me insultem. E você tem essas colocações na Nova Aliança a respeito da continuidade de salmos imprecatórios. Agora, algumas observações. Tiago fala do erro da nossa motivação. Os salmos imprecatórios, eles não podem ser motivados por um desafeto pessoal. Ou um senso de justiça própria. Justiça de Deus, pertence a Deus. O nosso senso de justiça, ele é pervertido. Sim, claro. Então nós precisamos entender. Então, o que Jesus faria? Eu entendo que Jesus, ele iria orar com ambas as coisas, compaixão e clamor por justiça. Zelo pela justiça. Sim. Os salmos imprecatórios, por que eu acredito na continuidade deles? Pelo zelo da justiça de Deus e pelo avanço do reino. Nós não estamos invocando o juízo de Deus contra os nossos desafetos. Pelo menos eu nunca... Por exemplo, você tem um salmo que diz assim, caiam por terra os inimigos de Deus. Estabeleça-se a casa do Senhor. Sim. O que é a casa do Senhor? Estabeleça-se a superioridade da casa de Deus, do reino de Deus e da igreja. Por quê? Nós precisamos... Então nós precisamos fazer essa diferenciação. Não deve ser motivado por um pensamento mesquinho ou um desafeto pessoal. Mas deve ser motivado por um zelo pela glória de Deus. Então, todas as vezes que eu vejo Jesus... Então, eu vejo alguns teólogos indo para o extremo, e obviamente que isso é um desconhecimento histórico, teológico, hermenêutico terrível. Eu preciso falar isso. Claro, mas é para isso mesmo. É isso mesmo. E assim, eu discordo completamente dessa abordagem, porque nós precisamos orar para que a justiça de Deus seja manifestada. E outra coisa, no Antigo Testamento, por exemplo, o juízo contra os amorreus. Todos os juízos que foram implementados pela teocracia de Israel, eles eram prefigurações do juízo vindouro.
Então, Sim. vai chegar um dia em que essas orações imprecatórias elas serão respondidas. Sim. Através do justo, Inclusive, da justa, mesmo- do justo Exatamente. juízo. Mesmo que esses teólogos digam que você não deve orar, mas existem pessoas orando. E uma hora Deus vai responder essas orações. Apocalipse capítulo 8 fala de um caldeirão de orações na presença de Deus. Ele borbulha de orações dos santos. E assim, ao longo de toda a história da humanidade, você tem santos orando. Bilhões de santos orando. E aqui Tem algumas dezenas de centenas de milhares de linhas lá, né? Então, e essas orações elas estão lá. E a Bíblia diz que em determinado momento Jesus vai pegar esse caldeirão e vai derramar sobre a terra. Porque o que isso quer dizer? É o cumprimento escatológico Sim. da resposta a essas orações. Um dia Deus vai colocar termo em todas essas injustiças. Sim, Todos graças a Deus. aqueles que escarnecem o nome de Cristo, todos aqueles que pisam no sangue, tripudiam sobre o sangue da graça. Você acha que Deus vai deixar isso batido? Deus não poupou o filho dele. Verdade. É a mesma coisa que eu falo quando eu lido com alguma ovelha que está obstinada no seu pecado. Outro dia recentemente falei para um amigo / ovelha minha. E eu falei assim, cara, posso te ser sincero? E foi justamente isso que eu falei, cara, Deus não poupou o filho dele. E tu acha que ele vai deixar tu Sim. escorregar, entendeu? Então, Deus está te dando... E outra coisa que eu queria falar olhando para essa câmera. Deus não é tolerante. Tolerância é uma... A tolerância, pastor Zenaldo, é uma ficção liberal de 200 anos para cá. Deus não é tolerante. O termo bíblico para a longanimidade de Deus é paciência. Deus é paciente. Deus não é tolerante. Deus nunca foi tolerante com o incesto dos amorreus. Deus nunca foi tolerante com a bestialidade dos amorreus. Deus nunca anuiu com essas coisas. Deus é paciente. E ele está tendo paciência com essa geração. Sim. Eu sempre digo, São Luís está vivendo um tempo de efervescência de pecado. Mas uma hora, essa medida de pecado ela vai atingir o seu ápice. E Deus vai julgar se já não está julgando a nossa cidade. Claro. Entendeu? Claro. Porque nunca se viu tantos recursos públicos, inclusive, sendo aplicados de forma a promover a iniquidade. Eu nunca vi isso. Eu moro em São Luís há 20 anos, o senhor há muito mais tempo, talvez o senhor há muito mais tempo. Mas eu nunca vi tanta iniquidade sendo celebrada, inclusive com dinheiro de pagador de imposto. Vocês acham que isso não vai ter uma paga? Deus não é tolerante com essas coisas, Deus é paciente. E ele quer que as pessoas dessa cidade se arrependam. Sim. Para que não ocorra coisa pior. Eu sempre falo que a justiça de Deus é paciente, mas a justiça de Deus é paciente, mas quando ela chega é implacável, não tem. E outra coisa, a Bíblia diz, o homem que é repreendido muitas vezes e não se arrepende, uma hora ele vai ser quebrantado sem que haja cura. Sim. E às vezes eu vislumbro isso com alguns cenários, pelo menos na nossa cidade, entendeu? Meu irmão, eu vejo também as igrejas também. As igrejas estão sendo negligentes com a própria palavra de Deus. E o juízo vai começar por lá. E todo mundo que propaga a palavra de Deus, que prega, ele tem que ter responsabilidade dobrada, né, pastor? E assim, pastor Zenaldo e Márcio, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas você lê Hebreus diz assim, o escritor dos Hebreus diz assim, Deus chacoalha as coisas passageiras para que as eternas permaneçam. Sim. A pandemia foi isso. Eu entendo dessa forma. A pandemia foi isso. Foi Deus chacoalhando certas coisas passageiras para que certas coisas se evidenciem, entendeu? Então, trombetas, né? Por exemplo, um exemplo claro disso, você falou de igrejas da prosperidade foram expostas na época da pandemia. Porque eles diziam assim, eu determino que isso vai acabar... E não acontecia nada. Então, assim, Deus faz isso de tempos em tempos. As guerras mundiais foram isso. As pestes, as né? As doenças. foram. E Deus faz isso o tempo todo. Por quê? Porque isso é uma forma de Deus chacoalhar essas coisas passageiras para que as eternas se... E as igrejas sérias, pastor Zenaldo, começaram a encher depois desse período. Sim. Porque eles começaram a ver, não, eles estão mentindo pra gente. Esses falsos mestres estão mentindo pra gente. Eles estão prometendo uma coisa que eles não conseguem entregar. Sim. Então é melhor ir pra igreja do pastor Zenaldo, que lá ele tá pregando uma coisa que é verdade, entendeu? E aqui só um parênteses. O que eu acho que vai ser a próxima que vai... Eu acho que a gente tá vivendo um novo Babel. Isso é um assunto para outro podcast, mas esse negócio de inteligência artificial... Legal isso aí, vou anotar, um novo Babel, gostei dessa tema. Esse negócio de inteligência artificial, máquina substituindo o homem... Metaverso, isso aí também. Pornografia no metaverso, realidade aumentada. Eu acho que a gente está chegando num novo episódio de Babel, em que os homens estão chegando perto do céu e aí Deus vai ter que descer e confundir tudo de novo. Eu acho que a gente está chegando
Tomara que episódio. seja breve a vinda de Cristo, isso que eu estou orando todos os dias. Mas de acordo com a vontade dele, né? Não na nossa, né? Não, mas é isso mesmo. Olha, eu vou logo deixar uma polêmica aqui. Pode deixar, meu irmão, pode deixar. Eu sou pós-milenista, Sim. então eu sou de uma perspectiva de que... Isso é uma discussão boa, É hein, uma boa pastor? discussão boa. Mas existem outras... Deixa eu só vender meu jabá aqui. Sim. Existem outras formas de Deus confundir o mundo. Mas eu entendo que essa é uma forma de... Por exemplo, o liberalismo, Márcio, Sim. o secularismo. O secularismo, ele é natimorto, ele começou morto. Ele só durou 2 séculos porque ele estava ancorado em uma civilização cristã. É como um vírus. E aí, quando acaba, vai ruir. Vem pro E isso é baixo. mais uma... Eu entendo que é mais uma derrota que o Cristo, o rei Cristo, está infligindo contra esse conhecimento que se levanta contra ele. É que o homem pensa que tem algum poder, né? Pensa que tem Exatamente. algum poder, ele pensa. E aí Deus vem e frustra isso e destrói isso. Hein? Meu irmão Rick, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu já me considero seu amigo, irmão em Cristo. Amém, amém. E você também será sempre bem-vindo. Eu vou lhe convidar para uma outra oportunidade, para a gente trazer aqui temas também que possam ser desenvolvidos pela sua experiência como pastor e como mestre também. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, meu irmão Márcio. Amém. Agradeço também ao pastor Zenaldo por compartilhar essa experiência e piedade, né? E, meu irmão, que Deus te abençoe nesse podcast, seja uma grande bênção sempre. É um prazer estar aqui. Eu queria mandar um abraço pro meu querido irmão, pastor Vitinho, que me indicou pra cá. Me deu seu Pastor contato. Vitinho e sua esposa Iana são uma bênção na minha vida. Pastores independentes que não fazem parte de denominação como eu, por exemplo. A gente precisa de amigos como o pastor Vitor, a irmã Iana e o pastor Davi também, que se tornou um Sim. grande amigo meu, né? E a sua esposa Fernanda. Então, eu queria mandar um abraço para minha querida esposa também, Lorena, dizer que eu amo muito você, e um abraço para minha querida Igreja Cristã Ponto Bereia. E é uma satisfação estar aqui. E o ponto Bereia continue buscando na Bíblia lá os Amém. ensinamentos, né, pastor? Amém, que nós continuemos nesse propósito. Amém. Bom, como mensagem final, eu queria pedir para o senhor orar agora. Tá certo. Queria pedir para o senhor orar. Antes de eu falar a mensagem final, eu queria que o senhor orasse Tá aqui, certo. por favor. Tá certo. Oremos. Pai Santo, te louvamos pela tão grande salvação que temos na pessoa de Obrigado, Jesus. E através do que Jesus fez por nós, nós temos amigos do reino. Amém, Senhor. E uma das coisas melhores dessas amizades, Pai, é que podemos falar das coisas do reino e isso enche a Deus, obrigado. nossa alma de gozo e alegria. Sim, Senhor. Então, Senhor, eu peço que o Senhor prospere esse projeto. Amém, Eu tenho Senhor. certeza que nasceu no centro do teu coração. Amém, meu Pai. E que Obrigado, Senhor. Cristo seja glorificado, o reino avance e que pessoas sejam alcançadas com um conhecimento que leve cativo todas as coisas ao conhecimento de Cristo. Amém. Amém. Crendo que estamos orando segundo a tua vontade, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.